Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos aprender mais um pouco nessa meditação sobre a importância da fé, sobre a importância da entrega, sobre a importância do descanso e da transformação quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E hoje nós recebemos o convite mais importante que nós podemos receber em toda a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele nos chama a irmos até Ele. Muitas vezes na nossa vida nós recebemos vários convites. Convites para casamento, para aniversário, convite para alguma reunião com alguns amigos. E é importante nós estarmos reunindo, estarmos confraternizando, mas Jesus ele nos chama para o convite mais importante que pode mudar a trajetória da nossa vida, pode mudar a nossa eternidade. O Senhor Jesus ele nos chama a irmos até Ele. E por que o Senhor Jesus nos chama a irmos até Ele? Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele chama todos, mas principalmente os cansados e os oprimidos. Muitas vezes na vida nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, às vezes pensamos em desistir, às vezes esmurecemos, às vezes a nossa fé, como qualquer um, tem dia que a nossa fé está fraca, às vezes está abalada, mas o Senhor Jesus ele nos chama a irmos até Ele, e para irmos até Jesus nós precisamos de fé, nós temos que ir a Ele com fé. A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós irmos até o Senhor Jesus, nós temos que crer nele. Temos que crer que Ele é capaz de nos aliviar, de nos dar descanso, de nos dar socorro, né? Então, esse é um chamado de fé. Nós temos que ir até Jesus, buscarmos a Ele. Quando nós vamos até o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, há toda uma transformação na nossa vida. Então nós temos que entregar a direção da nossa vida para o Senhor Jesus. Nós temos que entregar e temos que descansar. Nós não temos que entregar e ficar preocupado, nós não temos que entregar e ficar querendo buscar de volta. O Senhor Jesus quer que a gente entregue e que a gente descanse nele, que a gente não fique pensando, será se vai dar certo? Será se essa situação vai dar certo? Não, o Senhor Jesus quer que a gente descanse, que a gente faça como ele fez quando ele estava naquele barco e que ele foi passar para o outro lado com os discípulos. Jesus ele entrou no barco, ele pegou uma almofada, colocou lá no barco, deitou e descansou. Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Jesus quer que a gente deite ao lado dele e descanse. Porque ele, se nós entregamos a nossa vida para ele, se nós estamos com ele no barco, com certeza o Senhor Jesus vai nos ajudar a chegarmos do outro lado. Porque o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, às vezes a gente pensa assim, eu não vou passar por problema,
eu entreguei a minha vida para Jesus, agora vai ser tudo tranquilo. Não, o Senhor Jesus nos chama a irmos até Ele. Mas o Senhor Jesus não nos isenta dos problemas, das aflições. O Senhor Jesus nos chama a passarmos as aflições com Ele, para que Ele venha nos dar alívio, para que Ele venha nos dar a paz. E a paz de Jesus não é a paz que o mundo dá. A paz de Jesus é uma paz diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela é passageira, ela depende das circunstâncias ao nosso redor. Então hoje nós podemos estar tranquilos aqui na nossa cidade, porque tem alguns países que estão em guerra, mas graças a Deus o nosso país está tranquilo. Então hoje nós estamos tranquilos, numa paz aparentemente tranquila, mas amanhã a gente pode já não estar nessa paz. Mas a paz que o Senhor Jesus oferece é uma paz espiritual. Ela não é uma paz aparente, ela é uma paz eterna. Ela é uma paz que o mundo não pode tirar. Lá em João 14, 27, se não me engano, deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. João 14, 27 diz assim. O que Jesus fala da paz que Ele nos dá? Deixo-vos a paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz de Jesus, ela não é a paz do mundo, é uma paz eterna. E a paz de Jesus, mesmo que nós estejamos passando por lutas, por problemas, a paz que Jesus nos dá, mesmo que o mundo esteja caindo lá fora, mas essa paz de Jesus é uma paz de tranquilidade. É uma paz de saber que se Jesus está conosco, vai ficar tudo bem. Então, mesmo que o mundo esteja em guerra, mesmo que seja uma situação difícil, mesmo que nós estejamos passando por problemas, por dificuldades, mas existe uma paz interior, uma tranquilidade de saber que Jesus está conosco. Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. E através dessa paz, Jesus, Ele nos dá alívio, Ele nos dá tranquilidade. Então Jesus, Ele nos chama a irmos até Ele para recebermos alívio, para recebermos paz. E essa paz que só vem dEle. E a palavra do Senhor também fala que nós temos que descansar nele, nós temos que buscar a ele. Fala assim, ó, no 29, fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Hoje, com a tecnologia, nós temos máquinas agrícolas, tratores, já não se usa mais o jugo. O jugo era como se fosse um pau, você dizer, uma madeira, que era colocada em dois bois, para que eles fossem andando lado a lado, onde um fosse, o outro também ia. Então Jesus faz essa comparação do jugo, que nós temos aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus, ele quer que a gente vá até ele e tome o jugo dele. O que é esse jugo? Tome a direção dele, que a gente siga os passos dele, que a gente siga a direção dele, que a gente busque ele de todo o nosso coração. Porque quando nós seguimos a direção de Jesus, o Senhor Jesus, ele, o que ele fala?
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, quando eu deixo Jesus tomar conta da minha vida, eu tenho descanso. E o Senhor Jesus quer que a gente descanse nele. E nós só vamos ter esse descanso se nós entregarmos a Ele a direção da nossa vida na mão dele. Porque quando nós entregamos a direção da nossa vida, nós entregamos o nosso jugo para Ele, Ele vai nos dar descanso. E o Senhor Jesus fala, e aprendei de mim. Né? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós passamos a ser o quê? Seguidores deles. Nós passamos a ser seus discípulos. E o discípulo, ele aprende com o mestre. Ele aprende pelo exemplo, ele aprende pelos ensinamentos, pela palavra do mestre. E o Senhor Jesus fala que ele é manso e ele é humilde. Nós temos que pegarmos o exemplo do Senhor Jesus, exemplo de humildade, exemplo de mansidão. Porque quando nós somos mansos, quando nós somos humildes, né, a nossa alma, ela fica tranquila. A nossa alma recebe descanso. Então, o Senhor Jesus quer que a gente venha a encontrar descanso para a nossa alma. Porque aqui na Terra, aqui nós estamos apenas de passagem. Esse corpo aqui, ele vai daqui uns dias, o meu, o de vocês, a não ser que a gente seja arrebatado, mas esse corpo, ele vai perecer. A palavra do Senhor diz que do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas aí a nossa alma, nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Para onde a nossa alma vai? Será que a nossa alma vai ter descanso? E o Senhor Jesus, ele quer dar descanso para a nossa alma, não só aqui nessa vida, mas em toda a eternidade. E para nós encontrarmos descanso da nossa alma, nós temos que ir até Jesus. Nós temos que ter fé no Senhor Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida no Senhor Jesus. Nós temos que descansar no Senhor Jesus. Nós temos que seguir a direção dele. Nós temos que nos alinhar com a vontade dele. Então nós temos que seguir a mesma direção, o mesmo jugo do Senhor Jesus, para que nós possamos ter descanso para a nossa alma. Porque ele fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu irmão, nesse dia que se chama hoje, que você possa entregar todos os seus fardos, todas as suas preocupações, todas as suas angústias nas mãos do Senhor Jesus. Porque quando nós vamos ao Pai, nós recebemos descanso para a nossa alma. E quando nós vamos ao Senhor Jesus, nós somos transformados. Nós somos nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o Senhor Jesus, quando nós vamos até Ele, nós somos transformados. Nós somos transformados em filhos de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? A palavra do Senhor fala lá em João, né, capítulo 1, versículo 12, que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados de filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós sejamos transformados de glória em glória, que nós sejamos transformados em homens e mulheres parecidos com o Senhor Jesus. Então, nesse dia que se chama hoje, que nós possamos ir até o Senhor Jesus, para que nós venhamos a receber descanso para a nossa alma. Então, vamos orar nesse momento, pedimos para o Senhor Jesus nos dar descanso. Querido Deus e amado Pai, Pai amado, queremos te louvar, Pai, te agradecer por essa palavra, Pai. E nós vamos a Ti, Pai, nesse momento. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar descanso. Queremos te entregar, Pai, a nossa vida, te entregamos a nossa vida, Senhor Jesus, te entregamos
as nossas preocupações, Pai, te entregamos os nossos problemas. Sim, meu Pai, te entregamos, Senhor Jesus, toda a nossa ansiedade, Pai. Toma conta, Senhor Jesus, do nosso coração. Te entregamos o nosso jugo, Pai. O nosso jugo é pesado, Senhor Jesus, mas o do Senhor é leve. Te entregamos a nossa vida, Pai, que seja feita, Pai, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?